Aproveitaram que estava bêbada na festa e me levaram para o quarto. Estou grávida, e foi tudo contra a minha vontade, e hoje decidi contar tudo. Eu acordo naquela manhã de domingo com uma sensação estranha no corpo, uma dor que não consigo identificar direito, e quando abro os olhos, não reconheço o teto acima de mim. O quarto está em penumbra, as cortinas fechadas deixam passar apenas alguns raios de luz que cortam o ar empoeirado, e eu sinto meu coração disparar quando percebo que não estou na minha cama, não estou no meu quarto, e pior, não estou sozinha. Há alguém dormindo ao meu lado, e quando viro a cabeça devagar, vejo um rapaz que eu mal conheço, e do outro lado da cama, mais alguém. Meu estômago revira, minha cabeça lateja com uma dor insuportável, e quando tento me lembrar de como cheguei ali, só consigo encontrar fragmentos confusos, pedaços soltos de memória que não se encaixam, e um pavor gelado toma conta de mim quando percebo que minha roupa está jogada no chão, que meu corpo dói de um jeito que eu nunca senti antes, e que algo terrível aconteceu durante a noite, algo que eu não consigo lembrar, mas que meu corpo inteiro está me dizendo que foi real. Meu nome é Carolina, tenho 20 anos, e até aquela noite de sexta-feira, minha vida era relativamente comum para uma estudante de administração na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu morava com meus pais e minha irmã mais nova num apartamento no bairro Savassi, acordava cedo todos os dias para pegar o ônibus até a faculdade, passava as tardes estudando na biblioteca ou tomando café com as amigas, e nos finais de semana costumava sair para festas e baladas como qualquer jovem da minha idade. Eu era uma menina responsável, sempre fui, tirava boas notas, ajudava minha mãe em casa, tinha planos de fazer um intercâmbio no ano seguinte e sonhava em trabalhar numa empresa grande depois de formada. Naquela sexta-feira, minha amiga Juliana me convidou para uma festa na República de uns calouros do curso de engenharia. Disse que ia ser algo tranquilo, só umas 30 pessoas, cerveja e música boa. Eu hesitei um pouco porque tinha prova na segunda-feira, mas acabei aceitando porque fazia tempo que eu não saía, e pensei que seria bom relaxar um pouco depois de semanas de estudos intensos. Me arrumei com um vestido simples, uma sandália baixa, passei um gloss nos lábios e fui encontrar a Juliana na esquina perto de casa. Quando chegamos na República, era exatamente como ela tinha descrito, um lugar apertado, cheio de gente conversando, bebendo e rindo, música tocando alto, mas nada absurdo, e eu me senti confortável ali. Peguei uma cerveja, conversei com algumas pessoas que eu conhecia da faculdade, dancei um pouco, e em algum momento da noite, 2 rapazes que eu tinha visto algumas vezes no corredor da universidade se aproximaram de mim e da Juliana. Eles eram simpáticos, faziam piadas, ofereceram drinks mais elaborados que eles mesmos prepararam na cozinha, e eu aceitei porque estava me divertindo e não vi nenhum problema nisso. Lembro de ter tomado aquele drink e de sentir um gosto estranho, meio amargo, mas pensei que era só o tipo de bebida que eu não estava acostumada. Depois disso, as lembranças ficam nebulosas, confusas, como se eu estivesse vendo tudo através de um vidro embaçado. Lembro de rir muito, de me sentir tonta, de tropeçar e quase cair, e de um dos rapazes segurar meu braço dizendo que eu precisava descansar um pouco. Lembro de subir uma escada, de entrar num quarto escuro, de vozes ao meu redor, mas não consigo lembrar de nada concreto, nada que faça sentido. É tudo fragmentado e assustador. Quando finalmente consigo me levantar daquela cama naquele domingo de manhã, meu corpo inteiro treme, minhas pernas mal me sustentam, e eu recolho minhas roupas do chão com as mãos trêmulas, me visto o mais rápido que consigo enquanto os 2 rapazes continuam dormindo, e saio daquele quarto como se estivesse fugindo de um pesadelo. Desço as escadas da República tropeçando, passo pela sala onde ainda há copos espalhados e garrafas vazias, e quando chego na rua, a luz do sol me cega e eu preciso parar um instante para respirar, para tentar entender o que aconteceu comigo. Pego meu celular no bolso e vejo dezenas de mensagens da Juliana e da minha mãe, ligações perdidas, e percebo que são quase 10 da manhã, que eu passei a noite inteira naquele lugar sem dar notícias para ninguém. Chamo um Uber com as mãos tremendo tanto que mal consigo digitar meu endereço, e durante todo o trajeto até em casa, fico olhando pela janela sem conseguir pensar em nada. Minha mente está completamente vazia e, ao mesmo tempo, cheia de um terror que eu não sei nomear. Quando chego em casa, minha mãe abre a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Ela estava desesperada, diz que tentou me ligar a noite toda, que quase chamou a polícia, e quando ela me vê ali parada no corredor, pálida e tremendo, ela pergunta o que aconteceu. Eu quero contar, quero dizer tudo, mas as palavras não saem, minha garganta está fechada e eu apenas balanço a cabeça e vou direto pro banheiro, tranco a porta e abro o chuveiro. Fico debaixo da água quente por quase 1 hora, esfregando a minha pele com força, tentando limpar algo que parece impossível de limpar, e choro tanto que em algum momento não sei mais se é lágrima ou água do chuveiro que escorre pelo meu rosto.
Nos dias seguintes, eu não consigo sair da cama. Invento para minha mãe que estou com uma virose forte, que peguei algo na festa, e ela acredita porque eu realmente estou péssima, com olheiras profundas, sem apetite, tremendo de vez em quando sem motivo aparente. Eu falto nas aulas, não respondo às mensagens da Juliana, não consigo me concentrar em nada, e toda vez que fecho os olhos, vejo aquele quarto escuro, sinto aquela dor no corpo e acordo no meio da noite suando frio e com o coração acelerado. Eu penso em contar para alguém, em ir até a polícia, em fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo sinto uma vergonha tão grande, tão profunda, que me paralisa completamente. Fico pensando que ninguém vai acreditar em mim, que vão dizer que eu bebi demais, que eu provoquei de alguma forma, que foi culpa minha por aceitar aquele drink, por ir naquela festa, por usar aquele vestido. Esses pensamentos me consomem durante dias e eu me afundo cada vez mais num buraco de tristeza e medo, até que aproximadamente 3 semanas depois daquela noite, eu percebo que minha menstruação está atrasada. No início, tento me convencer de que é só o estresse, que meu corpo está reagindo a tudo o que aconteceu, mas quando o atraso chega a 10 dias, compro um teste de farmácia e faço escondida no banheiro enquanto minha família está na sala assistindo televisão. Quando vejo aquelas 2 linhas rosa no visor do teste, meu mundo desaba completamente. Eu sento no chão frio do banheiro e fico ali, olhando para aquele pedaço de plástico que acabou de mudar minha vida inteira, e não consigo chorar, não consigo sentir nada além de um vazio enorme e assustador. Eu guardo aquele teste no fundo da gaveta do meu quarto e passo os dias seguintes numa espécie de transe. Vou às aulas como um robô, copio a matéria sem entender nada, volto para casa e me tranco no quarto, e começo a pesquisar na internet sobre aborto, sobre clínicas, sobre medicamentos, porque não consigo nem imaginar a possibilidade de ter um filho que foi gerado daquela forma, naquela noite horrível que eu nem consigo lembrar direito. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim resiste a essa ideia. Talvez seja medo, talvez seja culpa, talvez seja alguma coisa que eu nem sei explicar. E eu fico paralisada nessa dúvida angustiante durante semanas. Até que um dia, minha mãe percebe que eu estou passando mal de manhã, me vê correndo para o banheiro para vomitar e ela me encara com aquele olhar de mãe que sabe que tem algo errado. Ela me leva até o quarto dela, fecha a porta, se senta na cama e me pede para contar o que está acontecendo. Eu tento inventar uma desculpa qualquer, digo que deve ser algo que comi, mas ela não acredita, e quando ela pergunta diretamente se eu estou grávida, eu desmorono completamente. Conto tudo para ela, entre soluços e palavras entrecortadas, falo da festa, do drink estranho, de acordar naquele quarto sem lembrar de nada, do teste de gravidez, de tudo. Minha mãe fica em choque, vejo as lágrimas escorrendo pelo rosto dela e ela me abraça forte, me diz que vamos resolver isso juntas, que ela vai me ajudar. Mas quando meu pai e minha irmã ficam sabendo, a reação é completamente diferente. Meu pai fica furioso, não comigo, mas com a situação. Diz que eu preciso fazer um boletim de ocorrência, que aqueles rapazes precisam pagar pelo que fizeram, e minha mãe concorda. Eu aceito porque sei que eles estão certos, e dias depois vou até a delegacia com meus pais e conto tudo para a delegada, dou os nomes dos rapazes que me lembro vagamente, descrevo a casa e ela registra tudo e diz que vai investigar. Os meses que se seguem são os mais difíceis da minha vida inteira. A investigação avança devagar. Os rapazes negam tudo, dizem que foi consensual, que eu estava bêbada, mas consciente, e não há provas suficientes para indiciar ninguém porque eu não fiz exame de corpo de delito logo depois, porque eu não guardei aquele copo com o drink, porque tudo ficou nebuloso demais. Minha advogada diz que casos assim são muito complicados, que sem testemunhas ou provas concretas é difícil conseguir uma condenação. E aquilo me destrói por dentro, porque sinto que além de ter sido violentada, agora estou sendo desacreditada pelo próprio sistema que deveria me proteger. Enquanto isso, minha barriga começa a crescer e minha família começa a pressionar para que eu tome uma decisão sobre o bebê. Minha mãe e meu pai dizem que o melhor seria encaminhar para a adoção, que eu sou muito nova, que tenho minha vida inteira pela frente, que não faz sentido criar um filho que me lembrará para sempre daquela noite terrível. Minha irmã concorda com eles, diz que eu preciso pensar no meu futuro, na faculdade, na minha carreira. Mas algo mudou dentro de mim durante esses meses, algo que eu não esperava. Eu comecei a sentir o bebê mexer, comecei a ir nas consultas de pré-natal e ver aquela imagem no ultrassom, comecei a perceber que dentro de mim estava crescendo uma vida que não tinha culpa nenhuma de nada, uma criança inocente que não pediu para ser gerada daquela forma.
E pela primeira vez desde aquela noite horrível, eu senti algo que não era medo ou tristeza. Eu senti uma conexão, um amor que começou pequeno, mas foi crescendo junto com minha barriga. E eu percebi que não conseguiria entregar aquele bebê para adoção, não conseguiria passar 9 meses carregando aquela criança para depois simplesmente entregá-la para outra família e nunca mais vê-la. Eu sei que parece loucura, sei que todo mundo ao meu redor achava que era uma decisão errada, mas era minha decisão, era meu corpo, era minha vida, e eu precisava fazer o que meu coração estava me dizendo, mesmo que minha cabeça tentasse me convencer do contrário. Quando contei para minha família que tinha decidido ficar com o bebê, a reação foi ainda pior do que eu esperava. Meu pai disse que eu estava jogando minha vida fora, que não tinha estrutura nenhuma para criar uma criança sozinha, que ele e minha mãe não iam poder me sustentar para sempre. Minha mãe chorou muito, disse que estava preocupada comigo, que tinha medo do que ia acontecer, mas no fundo eu via que ela estava mais preocupada com o que os outros iam pensar, com o que a família inteira ia comentar, com a vergonha que ela sentia de ter uma filha solteira e grávida nessas circunstâncias. Minha irmã simplesmente parou de falar comigo, dizia que eu era egoísta, que estava pensando só em mim e não nas consequências que aquilo ia trazer para toda a família. Mas eu estava decidida, e mesmo com toda aquela pressão, continuei. Minha decisão. Tranquei a faculdade temporariamente porque não conseguia acompanhar as aulas com a barriga enorme e com toda a carga emocional que eu estava carregando, comecei a procurar trabalhos que eu pudesse fazer de casa, pequenos bicos de digitação e transcrição que pagavam muito pouco, mas pelo menos me davam alguma independência, e fui me preparando mentalmente para a chegada do bebê. Quando finalmente chegou o dia do parto, foi minha mãe quem me levou ao hospital. Meu pai não quis ir, disse que não conseguia ver aquilo. E eu entendi que ele estava sofrendo à sua maneira, mas doeu muito passar por aquele momento sem ele. O trabalho de parto durou quase 12 horas, foi doloroso e exaustivo, mas quando finalmente ouvi o choro da minha filha, quando a enfermeira colocou aquele pacotinho pequeno e quentinho nos meus braços, eu soube que tinha feito a escolha certa. Era uma menina linda, com olhos enormes e uma carinha perfeita, e eu decidi chamá-la de Sofia, porque significa sabedoria, e eu precisava de toda a sabedoria do mundo para criar aquela criança. Os primeiros meses com a Sofia foram extremamente difíceis, muito mais do que eu imaginava. Eu morava ainda com meus pais, mas o ambiente era tenso. Meu pai mal olhava para Sofia, minha irmã continuava me ignorando e minha mãe ajudava quando podia, mas deixava claro que aquela responsabilidade era minha. A Sofia chorava muito à noite, eu mal conseguia dormir, amamentava de 3 em 3 horas, trocava fraldas o tempo todo e minha vida virou completamente de cabeça para baixo. Eu não tinha mais tempo para nada, não saía de casa, não via minhas amigas, vivia com roupas manchadas de leite e olheiras profundas e muitas vezes me pegava chorando sozinha no banheiro, questionando se realmente conseguiria dar conta de tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, toda vez que eu olhava para Sofia dormindo no berço, toda vez que ela abria aquele sorrisinho banguela quando me via, toda vez que ela segurava meu dedo com aquela mãozinha minúscula, eu sentia que tudo valia a pena, que eu faria tudo de novo se precisasse. Depois de 6 meses, consegui retomar a faculdade. Voltei a assistir às aulas no período noturno enquanto minha mãe ficava com a Sofia. E foi extremamente exaustivo conciliar os estudos com a maternidade, mas eu estava determinada a terminar minha graduação, porque sabia que precisava de um diploma para conseguir um emprego melhor e dar uma vida digna para minha filha. Durante esse período, a investigação sobre o caso tinha praticamente parado. Os rapazes continuavam livres, vivendo suas vidas normalmente e aquilo me revoltava profundamente. Mas eu aprendi a canalizar aquela raiva para algo produtivo, para cuidar da Sofia, para estudar, para construir meu futuro apesar de tudo. Quando a Sofia completou 2 anos, minha vida já tinha mudado bastante. Eu estava no último ano da faculdade, tinha conseguido um estágio numa empresa de consultoria que pagava razoavelmente bem e, finalmente, tinha conseguido alugar um apartamento pequeno só para nós duas, um kitnet simples no bairro Santa Efigênia, mas que era nosso lar, nosso espaço. Foi nessa época que eu conheci o Rafael. Ele trabalhava na mesma empresa que eu, era analista financeiro, tinha 28 anos e desde o primeiro dia em que nós falamos, houve uma conexão muito especial. Ele era diferente de todos os caras que eu tinha conhecido até então. Era gentil, atencioso, engraçado e tinha uma forma de olhar para mim que me fazia sentir vista, respeitada. No início, eu fiquei
Fiquei com muito medo de me envolver com alguém de novo, tinha pavor de me entregar para outra pessoa e ser machucada novamente, e principalmente tinha medo de apresentar a Sofia e a pessoa não aceitar, não querer assumir uma criança que não era dela e que tinha uma história tão complicada. Mas o Rafael foi paciente, foi aos poucos conquistando minha confiança, me convidava para almoçar, conversava comigo durante os intervalos, perguntava sobre a Sofia com interesse genuíno e nunca me pressionou para nada. Depois de alguns meses de amizade, ele finalmente me convidou para sair, um jantar simples num restaurante italiano do centro, e eu aceitei nervosa e empolgada ao mesmo tempo. Durante o jantar, contei tudo para ele, toda a minha história, a festa, o que aconteceu comigo, a gravidez, a decisão de ficar com a Sofia, e fiquei com o coração na mão esperando a reação dele. Para minha surpresa, ele não ficou assustado, não me julgou, não saiu correndo. Ele apenas segurou minha mão por cima da mesa e disse que eu era a mulher mais forte e corajosa que ele já tinha conhecido, que a Sofia tinha muita sorte de ter uma mãe como eu. A partir daquele jantar, começamos a namorar oficialmente, e foi a primeira vez em anos que eu me senti realmente feliz, leve, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. O Rafael não apenas me aceitou com toda a minha bagagem, ele abraçou a Sofia como se ela fosse dele desde o primeiro momento. Ele ia na nossa casa, brincava com ela, comprava presentinhos, lia historinhas antes de dormir, e a Sofia se apaixonou por ele instantaneamente. Chamava ele de Fafá porque não conseguia falar Rafael direito e ficava pulando de alegria toda vez que ele chegava. Ver aquela relação se construindo foi uma das coisas mais lindas que já presenciei na minha vida, porque eu sempre tive medo de que minha filha crescesse sem uma figura paterna, sem alguém que a amasse de verdade, e o Rafael preencheu esse espaço de uma forma tão natural e genuína que muitas vezes eu ficava emocionada só de observar os dois juntos. Depois de um ano de namoro, o Rafael me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo, estávamos os três no parque, a Sofia corria atrás dos pombos e ria daquela gargalhada gostosa de criança, e ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da grama, tirou uma caixinha do bolso e disse que queria passar o resto da vida comigo e com a Sofia, que queria construir uma família de verdade. Conheço. Eu disse sim entre lágrimas, e a Sofia veio correndo abraçar a gente sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo especial e importante. Hoje, 3 anos depois daquela noite terrível que mudou completamente minha vida, estou prestes a me casar com um homem que eu amo. Estou formada em administração, trabalho numa empresa boa, tenho minha filha linda e saudável que acabou de completar 3 anos e finalmente posso dizer que sou feliz de verdade. A investigação sobre o meu caso nunca avançou, aqueles rapazes nunca foram punidos, nunca pagaram pelo que fizeram comigo, e isso ainda me revolta quando paro para pensar, mas aprendi que não posso deixar que aquela noite defina quem eu sou, não posso permitir que aqueles homens tenham poder sobre a minha vida para sempre. A Sofia é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo tendo surgido da pior situação possível. E eu não me arrependo nem por um segundo da decisão de ficar com ela, porque ela me ensinou o que é amor incondicional, o que é força verdadeira, o que é recomeçar quando tudo parece perdido. Minha relação com minha família melhorou bastante. Meu pai finalmente aceitou a situação e hoje é um avô presente e carinhoso. Minha mãe ajuda sempre que pode e se orgulha de ver como consegui superar tudo. E até minha irmã voltou a falar comigo e adora passar tempo com a sobrinha. O casamento vai ser em março, uma cerimônia pequena e íntima num sítio em Nova Lima, só família e amigos próximos, e a Sofia vai ser nossa daminha, já está toda empolgada com o vestidinho rosa que escolhemos juntas. O Rafael está em processo de adotar a Sofia legalmente, quer que ela tenha o sobrenome dele, que seja oficialmente sua filha, e aquilo me emociona de uma forma que não sei explicar em palavras, porque significa que minha menina terá um pai de verdade, alguém que a escolheu, que a ama incondicionalmente, que estará sempre presente na vida dela. Quando olho para trás e vejo tudo o que passei, todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda a solidão e o medo que senti durante aqueles primeiros anos, fico impressionada com minha própria capacidade de resistir, de não desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Eu era apenas uma menina de 20 anos que teve sua vida virada do avesso numa única noite, que foi violentada e traumatizada, que engravidou nas piores circunstâncias possíveis, que foi pressionada por todos ao seu redor a abrir mão do seu bebê, mas mesmo assim encontrou forças para lutar, para fazer suas próprias escolhas, para construir uma vida nova a partir dos escombros. E hoje posso dizer que sou uma sobrevivente, não uma vítima, porque escolhi não deixar que aquela noite me destruísse completamente. Escolhi transformar toda aquela dor em amor pela minha filha. Escolhi recomeçar quantas vezes foi necessário, até finalmente encontrar a felicidade.
A Sofia me salvou tanto quanto eu salvei ela, porque foi por ela que eu encontrei motivos para continuar, para acordar todos os dias e tentar ser uma pessoa melhor, para estudar, trabalhar, crescer. E o Rafael chegou na nossa vida como um presente, como a prova de que nem todos os homens são ruins, de que ainda existe bondade e amor verdadeiro no mundo, de que é possível reconstruir a confiança e se abrir para um novo relacionamento mesmo depois de ser tão profundamente machucada. Então, se tem algo que aprendi com tudo isso, é que nossa história não é definida pelas coisas ruins que acontecem conosco, mas sim pelas escolhas que fazemos depois, pela forma como reagimos, pela força que encontramos dentro de nós mesmos para seguir em frente, e que o amor verdadeiro, seja de mãe, de filha ou de companheiro, tem o poder de curar até as feridas mais profundas e transformar completamente o rumo de uma vida.